Minha esposa colocou o DIU, eu não tinha me aprofundado em relação a essas questões, eu não sou ginecologista, e aí foi sugestão, bota um DIU. E a gente colocou, e aí minha esposa começou a ter algumas coisas que não conseguia explicar na área médica. Fez uma cirurgia um tempo atrás, começou a ter umas dores, tomava morfina, ficou 5 dias internado e a gente não sabia o que é, fui para infectologista, fui para reumatologista, ninguém descobriu o que era. E aí eu convidei o pastor e falei assim, minha esposa está muito doente e eu não sei o que fazer mais. Eu preciso de oração. Ele foi, orou e ela ficou bem. Ficou sem nada, zero, não sentiu mais dor, nada. E aí a gente continuou a vida, isso foi passando. Passou mais ou menos uns 3 anos, minha esposa começou a sentir dor de cabeça. Dor de cabeça, que ficou internada e chegou a um ponto de ela desmaiar. Entrou em coma. Em coma você faz todo estímulo e a pessoa não responde. É como se tivesse uma anestesia e a pessoa não responde a nada. Me preocupou, a gente fez toda a investigação, fez exame de líquido da coluna, a gente fez ressonância, angiorressonância, tomografia, todos os exames, fui para Salvador, fiz arteriografia cerebral, nada descobria. A gente chegou aí mais de 7 neurologistas. Nenhum descobriu o que ela tinha. Pode ser tal medicação, pode ser isso, pode ser aquilo, a gente mudava, fazia. Não. Diariamente ela tinha dor de cabeça. Faz tratamento preventivo, toma uma coisa, toma outra. Nada respondia. E aí, chegou a ficar, para você ter ideia, sentiu dores uma vez, tem pouco tempo. Uma dor nas costas, fez exame, fez ressonância, fez tudo, nada. Chamei o pastor, orou, no outro dia, minha esposa estava 100% curada. E falei, meu Deus, o que é isso? E chegou o momento de eu ajoelhar, falei, meu Deus, revela o que está acontecendo, que eu não sei o que está acontecendo. E por eu ter conhecimento dentro do hospital há muito tempo, e eu tinha acesso a vários médicos, vários especialistas, eu chamava vários para dizer o que era, e não conseguia me dar resposta ao que estava acontecendo. Aconteceu que semana passada, ela com dor de cabeça, ela desmaiou, ficou desacordada, chamei o neurologista, ela fez o procedimento, um bloqueio, e aí ela acordou sem dor de cabeça. A gente já tinha decidido, pesquisando sobre o DIU, viu que poderia dar dor de cabeça. Vamos tirar o DIU. Há uma semana atrás, na quarta-feira passada, a gente decidiu tirar o DIU. De lá para cá, minha esposa não sabe o que é sentir dor de cabeça. 1% de dor de cabeça. Ela falou, amor, o que foi que aconteceu? Tu fez o que aí? Não estou sentindo mais nada, o que está acontecendo? Eu vivia, acordava com dor de cabeça, era tomando remédio profilático, já tinha feito todos os tratamentos da neurologia, acupuntura, bloqueio, já tinha feito tudo e nada passava. O que está acontecendo? E aí a gente viu, realmente eu pude testemunhar o que acontece com isso, que Deus trouxe a libertação. Ela pode falar aqui. Rapaz, amados, é um motivo de muita alegria a gente estar testemunhando o que Deus faz nas nossas vidas. É interessante quando a gente escuta o testemunho dos outros e a nossa fé é fortalecida quando a gente vê as nossas próprias experiências. Desde jovem, minha mãe relatava que eu nunca sentia dor de cabeça. Casei e tenho 2 filhos, um de 9 e um de 7. E nunca tive, muito difícil de enxaqueca, e quando tinha, de um estresse, enfim. Depois que eu coloquei o DIU, passei 5 anos, depois mudei novamente quando passou o prazo do DIU. E eu vinha sentindo dor de cabeça intensas, e estava impedindo de eu me desenvolver as minhas atividades do dia a dia. E eu entrei no meu quarto, fechei a porta, como diz a palavra do Senhor, e falei, Deus me mostra, eu não estou suportando mais. Cheguei na casa dos meus pais, porque nós sabemos a bênção que os pais podem nos dar. Me ajoelhei e falei, meu pai e minha mãe, a palavra do Senhor não volta vazia. Eu queria que vocês orassem por mim. E eu quero pedir perdão se alguma coisa eu falei com vocês, entristeceu, que possa estar tendo ponto de contato na minha vida, de alguma forma no mundo espiritual, porque eu não estou bem. Tem momentos que eu vejo a morte na minha frente. Eram umas dores terríveis, inexplicáveis. E na última vez que eu fui internada no hospital, estava eu e minha mãe, e eu vi tudo apagar. E é como fosse um bolo, assim, puxando para o meu lado direito. E eu falei para minha mãe, chama a equipe, eu preciso da medicação. Porque eu sabia que se demorasse, eu ia pagar. E aí, demoraram,
tentaram resolver lá, enfim, eu apaguei. Cheguei a ficar mais ou menos 1h20. Os colegas do meu esposo falaram assim, Gevanilson, vamos entubar ela. É perigoso, ela não está respondendo a comandos. E ele se ajoelhou naquele apartamento e começou a orar, minha mãe começou a orar. Logo em seguida eu acordei. Mas acordei com dor de cabeça novamente. E eu falei, Espírito Santo de Deus, me revela, me revela. E eu orando com os meus pais, meu pai chegou para mim, no outro dia a gente entrou numa campanha, quando foi no outro dia meu pai me ligou e falou, Tamires, o teu problema é o Dio. Eu falei, como? Como é o Dio? E aí ele falou, Tamires, não resiste, é o Dio. E com isso eu fiquei sensível, eu falei, meu Deus, meu pai está dizendo, eu vou atrás, conversei com o meu esposo, ele falou assim, vamos averiguar e tal, e aquela coisa toda. E quando eu fui internada para retirar o Dio, eu deitei naquele leito do hospital e comecei a chorar e falei, Espírito Santo de Deus, eu estou vendo a morte na minha frente com tantas cores que eu nunca senti em toda a minha vida. Meu Deus, me dá uma nova chance, me mostra se for realmente o Dio. Eu não quero ter ponto de contato a começar a minha vida. E fiz aquela oração. E novamente eu tive um apagão. Chamaram o neuro, fizeram o procedimento em mim. Quando eu acordei sem dor. Eu olhei para minha esposa, olhei para minha irmã. Eu falei, meu Deus, eu estou aonde? Eu estou sem dor nenhuma, não justifica eu estar no hospital. E depois eles começaram a conversar comigo do que ocorreu. Enfim, me levaram para o centro cirúrgico e tiraram o Dio. Quando estavam me levando para o centro cirúrgico, a minha oração é, Espírito Santo de Deus, o Senhor falou com o meu pai, que era o Dio. Eu estou indo obedecer ao comando. Se for realmente o Dio, não me permite sentir mais 1% de dor de cabeça. 1%, porque todos os dias eu acordava com dor de cabeça. De 0 a 10, no mínimo era 5. Quando chegava 8 a 9, eu tinha que ir para o hospital. Porque o neuro falou que minha sensibilidade de dor, a depender, eu realmente apagava. E quando eu tirei o Dio, saí do centro cirúrgico, meus irmãos, de lá para cá, eu não sinto absolutamente nada. E eu creio que eu fui curada. Doutora, eu só tenho uma pergunta para te fazer. O afinamento da camada do endométrio impede a gravidez ou impede a fixação do embrião no útero? Ele impede, na verdade, a fixação, ou seja, já gerou o óvulo, já está grávida, já tem uma mórula, e ele impede a fixação, ou seja, impede o prosseguimento da gestação. Eu quero parabenizar a senhora, que eu nunca vi ninguém explicando de forma tão detalhada, tão perfeita, né? Eu já vi várias coisas tão perfeitas, parabéns. E se impede a fixação no ninho? Espere. E se espere, o nome é aborto. Mas é tão pequeno aquele embrião que a moça pensa que menstruou. Ela pensa que foi uma menstruação. Às vezes tem mais consistência. E ela pensa que é só uma menstruação. Queridos, sem medo de errar, eu digo a você, um dia dentro de uma mulher é um espírito de morte invocado para ficar dentro dessa mulher. Pode produzir qualquer coisa nessa mulher, foram 2 filhos. De apagar, o marido é psiquiatra. Chamava neurologista, ninguém descobriu que tinha. Porque era espiritual. Porque é espiritual, tem que ser tratado espiritualmente. Tirou o ponto de contato com o espírito de morte, acabou a doença. E não sabe ela se abortou ou não, porque pode ter abortado. Porque como tinha tanto tempo, não sabe se houve ou não a fecundação de um óvulo. Então nós vamos orar agora. E aí até quem usa Dio precisa orar. Porque não sabe se engravidou ou não. Não sabe se pensa que a menstruação foi aborto ou não. Eu tenho Dio, pastor, e agora? E agora, se você acredita no que aconteceu aqui, se você ouviu e deixou entrar no teu espírito, acaba hoje a sua relação sexual sem um preservativo. Coloque um preservativo para não haver gravidez. E mande já do seu médico o pedido da consulta e do procedimento para tirar o Dio. Pastor, eu uso Dio porque eu tenho endometriose.
é um instrumento de morte dentro de você. Pode até afinar a camada do útero e você não ter mais o sangramento que tinha, mas tem muitos remédios para endometriose. Eu tive endometriose quando eu era muito nova ainda, e até hoje eu lembro do nome do remédio. Não estou dizendo para você usar, não estou te receitando. Mas se naquele tempo já tinha um remédio, hoje tem. Por que tem que ser o DIU? Porque o DIU é um comércio para colocar dentro de você, e esse comércio é induzido por Satanás. Esse objeto é produzido num país onde o aborto é permitido até o 9º mês de gravidez. Se você chegar com 9 meses e quiser matar a criança, lá você pode. E é lá nessa nação que o DIU é produzido. Então, tire, vá para o teu médico, fale, me dê outro remédio para endometriose, mas eu não quero ter instrumento de morte dentro de mim. Porque Deus não quer isso para você. E no dia seguinte também é abortiva. Por que do dia seguinte? Porque se engravidou, já elimina. O que é pré não é abortivo, o que é pós é abortivo. Lembra disso. E agora nós vamos orar. Vamos fazer do jeito que